Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá para o nosso projeto de reforma íntima, né? Nossa aula 6, o tema de hoje é o conhecer-se pela autoanálise, tá? E vamos iniciar com um comentário que é uma pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz, e o espírito que está respondendo essas perguntas é o espírito de Santo Agostinho. O comentário é o seguinte: compreendemos toda a sabedoria da máxima conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Santo Agostinho responde: fazer o que eu fazia quando vivi na terra, a fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Então, Santo Agostinho dá uma dica valiosíssima para a gente iniciar a nossa reforma íntima, através do nosso autoconhecimento, das nossas reflexões íntimas, né? Ele ainda nos orienta quanto à dúvida de julgar a nós mesmos. Será que nós temos essa capacidade de julgar a nós mesmos? Sendo sinceros, sendo coerentes? Então ele dá uma dica super valiosa. Quando estáis indeciso quanto ao valor das vossas ações, perguntai como as qualificaria se tivessem sido praticadas por outra pessoa. Se censurares em outros, essa censura não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Então, se a gente conseguir censurar outra pessoa por uma atitude, né, e aquela atitude foi igual à nossa, a mesma censura deverá ser aplicada, né? Então é uma boa dica também. A gente atribuir alguma falha nossa, alguma atitude nossa que a gente está na dúvida se está correta ou não, e saber de Santo Agostinho, isso é muito esclarecedor para a gente. Ele ainda coloca mais uma informação, né, aconselhando: formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais em multiplicá-las. Através desse processo, viremos a nos conhecer, procurando deliberadamente realizar o trabalho da autoanálise, e não apenas nos deixando seguir ao sabor do tempo. Então, quando a gente sai daquela posição passiva de ser a pessoa que é reagente ao meio, que a gente só reage ao meio que está, para uma posição de eu vou me analisar e vou reagir pensadamente, né? Com essa autoanálise, é um processo sistemático que a gente permanece com esses efeitos diários, né, e contínuos, para que a gente consiga praticar a nossa reforma interior, né? O terreno íntimo onde a gente entra para explorar, né? A gente fazendo esse exercício, a gente vai estar preparando a terra para produzir bons frutos, né? Então, Santo Agostinho interrogava a sua própria consciência diariamente, através desses atos, né? Examinava os atos e, conhecendo o que ele precisava melhorar, e desenvolvia a força interior para se aperfeiçoar. Então, fazendo o exercício da autoanálise, você já está adquirindo forças para se aperfeiçoar, né? A consciência é um campo a ser explorado e cultivado. No livro No Mundo Maior, no capítulo 3, que é um livro da psicografia do Chico, e o espírito é André Luiz, ele descreve para a gente a consciência reside na mente. E conforme ele esclarece, a gente pode imaginar o consciente como um edifício de 3 pavimentos, né? No andar inferior está o inconsciente. O inconsciente é onde a gente vai ter ali todo o acervo das experiências anteriores, das vidas passadas, onde guardamos as imagens, os quadros mentais, e tem também as emoções que são ligadas ali igualmente, né? As emoções, elas continuam naqueles quadros mentais de memória. E nas camadas mais profundas do inconsciente, a gente vai ter todo o arquivo das nossas vidas anteriores, né, que refletem hoje
nas nossas ações, como a gente reage diante das situações que a gente passa, né? É ainda reflexo do que está nessa fase inferior, do inconsciente. No edifício intermediário é onde está o nosso consciente, é o nosso presente vivo, né? É onde tem a nossa faculdade do pensamento, da reflexão, é onde a gente tem a nossa memória, que a gente se recorda, né? Que a gente tem um histórico de memória de quando a gente era criança até o fim da nossa vida nessa existência. E existe um patamar superior, que é o superconsciente. No superconsciente, nós vamos ter a esfera dos nossos ideais, os propósitos mais nobres, é onde vão estar os nossos propósitos mais nobres, e das disposições divinas, é onde está a chama impulsora do nosso progresso, né? É onde a gente tem a alimentação pelos planos superiores da criação, o nosso plano de progresso. Então, para a gente conseguir acessar esse superconsciente, como é que ele fala? Qual é a dica que é feita? O consciente, quando robustecido e treinado, né, é possível penetrar no inconsciente, remontar os registros da nossa história do passado, recordando essas experiências vividas, para que a gente se analise sob um novo ângulo, diferente do que nós éramos no passado, como nós somos hoje, né? E através disso modificar uma posição nossa antiga. Antes eu pensava assim, agora eu não penso mais. Antes eu agia de tal forma, agora vou agir de forma diferente, né? E ao mesmo tempo o consciente ele conjuga ao receber do superconsciente os rumos que a gente delineia para nossa evolução, os dados do passado, do presente e do futuro, né? Então eles estão interligados, tá? É um surpreendente mecanismo que nos faz avançar sempre. Quando não avançar, pelo menos estacionar. Regredir nunca, tá, gente? A gente nunca regride. É importante deliberar em acelerar o nosso avanço. E como é que a gente potencializa isso? Através da autoanálise, né? O processo de autoanálise, ele pode e deve ser utilizado mais intensamente pelo homem, no meio de autoeducação, do progresso ordenado. Sair da condição desse indivíduo que reagia, que onde ele estava, o meio, ele era conduzido pelo meio, e passando a categoria de condutor de si mesmo, né? Com amplo conhecimento das nossas potencialidades, das nossas falhas, é o caminho para a gente conseguir alcançar um progresso e não estacionar, né? Porque melhor do que estacionar muito é progredir rumo à nossa felicidade. É um trabalho de superar a densidade da nossa animalidade, o peso da inércia, os impulsos, o peso da inércia aos impulsos da matéria, né? O que vai dificultar a nossa espiritualização. Mas pensando que nós, realizando esse progresso, nós alcançaremos as esferas superiores, né? Onde as esferas mais elevadas têm os seres que conseguem modificar a constituição, deixando esse envoltório mais sutil, né? E mais próximo da realidade do corpo espiritual e do corpo mental. Então, adiante, nas nossas próximas aulas, no nosso próximo encontro, a gente vai realizar um exercício um teste individual para cada um, né? Cada um vai fazer a sua própria análise, né? Para ponderar e se decidir sobre a sua reforma íntima, tá certo? Não deixem de curtir, de compartilhar, se você gostou desse conteúdo, se você quer que cheguem mais pessoas. Um beijo do pessoal da Rede do Bem Maior, que Deus abençoe todos vocês.